Nesse ResearchCast eu vou falar sobre o meu livro preferido da vida, o Como Ler Livros do Mortimer Adler. Eu vou dizer por que esse livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que está entrando no mestrado ou que está entrando no doutorado. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Nesse ResearchCast eu vou falar um pouquinho, vou dar a minha opinião em relação ao livro Como Ler Livros do Mortimer Adler, um guia clássico para leitura inteligente. Essa edição aqui foi escrita em conjunto, teve a contribuição do Charles Von Doren, tá? O Mortimer Adler, para quem não sabe, ele nasceu no início do século passado, nos Estados Unidos, e ele até ingressou na faculdade quando ele tinha 20 e poucos anos, mas ele não conseguiu se formar porque ele lia demais. E aí ele acabava se atrapalhando ali nos prazos, os professores e as professoras não gostavam muito dessa atitude dele, e ele acabou não conseguindo concluir a graduação. Depois de um tempo, ele até recebeu o título de doutor honoris causa e começou a dar aulas na graduação, e ele é um grande educador. E ele tem vários livros publicados, e esse livro aqui, a primeira versão foi de 1940, então antes do final da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, ele precisa ser lido por qualquer pessoa que está entrando no mestrado ou entrando no doutorado, mas lido de uma forma específica, e eu vou explicar aqui nesse ResearchCast que forma é essa. Antes de eu começar a falar um pouquinho desse livro, para tudo, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já clica aqui embaixo, se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, essa versão aqui que eu tenho desse livro, ela é uma versão, já vou dizer aqui direitinho, uma versão de 2010, tá? Da editora Realizações. Existem algumas versões desse livro, já vi também em e-book, se você prefere. Eu prefiro sempre o físico, até porque eu faço as minhas anotações. Então eu acabo tendo um contato maior com os livros, então eu sempre prefiro a versão impressa, tá? Qual a história desse livro, então? O Mortimer Adler, lá na década de 40, ele lançou esse livro exatamente para explicar os níveis de leitura e a forma como a gente precisa ler cada tipo de texto. E cada texto vai ser lido de uma forma diferente. E para mim aqui está a grande sacada do livro, que nós mestrandos, doutorandos e doutorandas, não sabemos quando a gente entra no mestrado e no doutorado. A gente não vai ler um livro técnico ou um artigo científico da mesma forma como a gente lê um romance sentado numa rede na beira da praia nas férias. São leituras diferentes, que a gente vai ter comportamentos diferentes para poder entender o que a gente está lendo. Eu até já fiz alguns vídeos aqui no nosso canal no YouTube falando sobre os níveis de leitura e como fazer essas leituras, assim, mostrando na prática. E se você não viu esses vídeos ainda, eu vou deixar o cardzinho do primeiro aqui em cima. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu mais gostei desse livro, tá? Esse livro, ele parece ser bem grande, mas a leitura flui muito rápido, assim, eu li, sei lá, em alguns dias esse livro, porque ele é bem fluido, assim, a linguagem é bastante acessível, então eu não achei um livro pesado, um livro cansativo de ler. Como é que ele está dividido? Assim, ele está dividido em algumas partes. Na primeira parte, então, ele fala das dimensões da leitura, né, que são esses 4 níveis de leitura que ele chama, que é o nível elementar, o nível inspecional, o nível analítico e o nível sintópico. Então, ele explica cada um desses níveis, né, o que seriam cada um desses níveis. Depois, na segunda parte, ele fala sobre, especificamente, do nível de leitura analítico, que é um nível de leitura que a gente precisa ter para poder fazer leituras técnicas, leituras assim, de artigos científicos. E na parte 3, então, ele começa a falar sobre leituras de diversos tipos de texto. E é aqui que eu vou dar o pulo do gato, né? Se você está lendo para o mestrado e para o doutorado, não precisa ler todos os capítulos da parte 3. Eu sugiro que você leia os capítulos que fazem sentido para você. Porque na parte 3 ele vai abrir um capítulo, como ler livros práticos.
Como ler leitura imaginativa, sugestões para a leitura de narrativas, peças, poemas, como ler livros de história, como ler livros de ciência e de matemática, como ler livros de filosofia, como ler livros de ciências sociais. Então, assim, por exemplo, se meu mestrado não é em história e eu não estou lendo livros de história, eu vou para o como ler livros práticos e como ler, por exemplo, livros de ciência ou, de repente, até livros de ciências sociais, se é a minha área de conhecimento. Se eu estou fazendo mestrado ou doutorado em filosofia especificamente, aí sugiro que você leia ali como ler livros de filosofia. Enfim, você pode escolher os capítulos. Eu sugiro que você escolha, ele até indica isso no livro, que você escolha os capítulos da parte 3 que tenham mais a ver com o tipo de leitura que você está fazendo no mestrado e no doutorado. Nada impede que depois, futuramente, você volte e leia outros capítulos que você não leu antes, porque você tem interesse, sem problema nenhum. E na parte final, então, na parte 4, é quando ele esmiuça um pouco melhor o quarto nível da leitura e dá outras sugestões de leitura. O nível sintópico é exatamente o nível de leitura quando a gente começa a fazer relações entre um livro e outro livro, entre vários artigos científicos, que é onde a gente empaca na pesquisa. Se você está fazendo a sua revisão de literatura, eu tenho certeza que você vai me dizer assim, bah, Amália, já li vários artigos e eu não consegui relacionar eles ainda. Porque você não está fazendo essa leitura sintópica, que é a síntese do tópico, ou seja, quando a gente vai fazer relações entre vários textos que falam sobre a mesma coisa, e a gente começa a comparar o que eles estão falando sobre esse tópico específico, e não o que cada texto está falando especificamente. Então, essa parte 4 eu sugiro que você leia com bastante atenção, porque realmente dá muita contribuição nesse sentido para a gente juntar A com B, né, que é a nossa grande dificuldade na revisão de literatura. E assim, é um livro muito bom de ler, realmente mudou a minha forma de pensar a leitura, a minha forma de conviver com a leitura. Eu sempre fui uma pessoa que li muito, desde criança sempre gostei muito de ler, mas esse livro realmente mudou a minha forma de me comportar com a leitura, porque ele dá bastante dicas práticas de como você pode ler. E digo mais, esse livro é Como Ler Livros e ele foi escrito em 1940, então também vai uma dica que está no próprio livro. A gente tem que ler o livro levando em consideração o contexto do livro. O livro foi escrito em 1900, na década de 40, né, 1940. Então, a gente também tem que considerar o contexto desse livro. Não tinha computador naquela época, não tinha tablets ou Kindles, enfim, não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje. Então, a gente tem que sempre ler o livro com esse olhar, né, levando em consideração o que ele está falando, porque assim a gente se permite fazer adaptações à nossa realidade. Ele está falando sobre como ler livros porque na época dele uma pesquisa científica era baseada em livros. Hoje em dia uma pesquisa científica é baseada em artigos científicos. Então, sugiro que você faça a leitura desse livro com esse olhar e tentando sempre trazer e fazer adaptações a leituras de artigos científicos, que é no fundo o que a gente faz no mestrado e no doutorado. Mas ele é muito legal porque ele realmente traz técnicas bastante práticas, concretas e palpáveis para a gente aplicar na nossa leitura, e aí vai deixar a nossa leitura muito mais produtiva no sentido de fazer uma leitura mais rápida daquilo que realmente importa, e trazendo para a nossa cabeça ou registrando todas as informações que realmente importam para a nossa pesquisa. É realmente uma mudança de comportamento. Eu realmente me apaixonei por esse livro quando eu li. É o meu livro preferido e, para mim, é uma leitura obrigatória para qualquer mestrando, mestranda, doutorando e doutoranda que esteja entrando no mestrado ou no doutorado. Antes de ler qualquer artigo científico, leia esse livro, porque eu tenho certeza que vai mudar a forma como você vai ler os artigos para as disciplinas, como você vai apresentar uma discussão numa disciplina. Ele fala sobre crítica, por exemplo, como você pode criticar o texto que você está lendo de uma forma super inteligente mesmo, saudável, sabe? Não aquela crítica desconstrutiva. Então, espero que vocês realmente gostem dessa dica, né? Esse livro realmente mudou minha forma de ler e eu sugiro que você saia correndo para ler esse livro, porque eu tenho certeza que também vai mudar a forma de você ler artigos científicos durante o mestrado, durante o doutorado. Gostou de saber dessas dicas? Deixa aqui nos comentários sugestões para novas pautas aqui no nosso ResearchCast. E a gente se encontra então em um próximo vídeo. Até!